E hoje, na nossa apresentação, é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia embaixo do alqueire. E desse tema foi-me passado para falar sobre a coragem da fé, sobre o que vai de 13 a 19 nesse capítulo. Primeira coisa que nós precisamos pensar sobre a fé é que ela é um fenômeno natural. Ela é pertinente a todos nós que pensamos. Todos nós que temos o pensamento contínuo, nós temos um determinado manifestação da fé. E essa fé, ela é natural. Ela não é adquirida. Ela não depende das nossas intenções ou dos nossos esforços para que ela esteja em nós. Ela vai se manifestar em nós de forma inconsciente. Uma forma nas mais diversas situações, circunstâncias existenciais da nossa vida. Por exemplo, quando nós nos deixamos conduzir sem preocupações em todos os instantes, nós estamos demonstrando que nós temos uma espécie de fé na vida, uma espécie de fé nas pessoas e uma espécie de fé nas coisas. Eu sei que vou me encontrar com alguém, eu sei que há algo que espera por mim. Isso é uma fé natural, é uma fé que está em nós. Acreditar que algo está à nossa volta. Mas quando nós tentamos praticar o que a doutrina espírita fala, quando nós tentamos racionalizar a nossa fé, quando nós começamos a transformá-la em um equipamento consciente para o nosso comportamento, agora começam a surgir as dúvidas. Começam a surgir dúvidas e conflitos existenciais que tentam perturbar essa nossa fé. Essa fé raciocinada, essa fé analítica, essa fé lógica, ela nos traz conflitos, ela nos traz dúvidas. E é nesse momento em que nós sentimos que a nossa fé parece que não é tão forte assim. Apesar de anos e anos na doutrina espírita, apesar de leituras e mais leituras da doutrina, do Evangelho, de todos os livros do Pentateuco, da doutrina espírita, nós sentimos que a nossa fé é frágil. Qualquer possibilidade de acontecimento que nos afete, nós sentimos essa fragilidade. Tanto o homem quanto a mulher necessitam da fé. Não há como dissociar um do outro. E é sob o influxo da razão. Tanto o homem quanto a mulher possuem uma razão distinta dependendo da sua formação para conseguir a harmonia íntima. Nós só vamos conseguir uma harmonia íntima, uma plenitude, um encontro com a luz divina, quando a nossa fé se estabelece. E o mestre cá entre nós foi muito generoso quando comparou a fé do tamanho de um grão de mostarda. Imagina se ele comparasse com algo maior. Esse processo de conhecer a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ainda não conseguimos entender muito bem, permite a nós avançarmos com mais segurança para promover o nosso próprio progresso, para promover assim também o progresso da humanidade. À medida que cada um de nós começa a avançar no conceito da fé raciocinada, nós estamos promovendo o próprio avanço da humanidade. Qual é a grande questão? As dúvidas que surgem ao nosso redor diante das dificuldades que nós vivenciamos e dos momentos de abalos sociais que nós estamos passando no mundo como um todo. E o homem e a mulher é abordado por Jesus de uma forma muito singela, de uma forma muito doce e de uma forma muito futuro da própria humanidade. Quando ele nos diz que se nós confessarmos que somos seus seguidores diante dos homens, olha que interessante, não é diante do Pai, diante dos homens. Quando nós confessarmos que somos seguidores do Cristo diante dos homens, o Mestre nos confessará, nos reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Por que diante dos homens? Porque é diante dos homens que nós mostramos se somos seguidores do Cristo ou não. Diante dos homens é que nós mostramos se entendemos o seu evangelho de amor ou não, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos.
E não temos que provar isso a Jesus, não temos que provar isso ao Pai, temos que provar ao nosso semelhante. Quando somos desafiados a confirmar a nossa fé, quando somos desafiados a dizer que sim, somos seguidores de Jesus. E é nesse momento que o seguidor do Mestre demonstra o seu ato de fé. Quando ele é chamado para um conflito, para uma posição que é contra o Evangelho do Mestre que nós seguimos, nós temos que ter a coragem da fé para dizer não. Nós temos que ter a coragem para dizer que não basta confessar os nossos pecados, é preciso também praticar a fé do Evangelho do Mestre Jesus. Essa fé que ele nos ensina em cada passagem desse Evangelho de luz. Compreender o Evangelho do Mestre é entender Kardec. Allan Kardec se alicerçou, se firmou, se fundamentou na fé raciocinada. Sabemos disso. E ele perguntou aos imortais, aos espíritos luminosos, aos espíritos superiores, com persistência. Ele não titubeou em perguntar e ele nos trouxe, não apenas para nós que já somos seguidores, mas ele nos trouxe para a humanidade a revelação espírita. Não é a revelação dos homens. Kardec testemunha perante os homens que há algo a mais, que existe algo em que ele tem fé, que ele acredita porque o seu estudo, o seu raciocínio, a sua lógica, a sua inteligência lhe diz que existe. E enfrenta tudo e todos. Não vamos nos esquecer que no momento em que Kardec está escrevendo, ainda a Inquisição estava predominando na Europa. Ainda havia perseguição da Igreja Católica. Tanto que nós temos o Alto de Barcelona queimando os livros espíritas. Tanto que nós temos a prisão do próprio Kardec. Tanto que nós temos os desafios da própria igreja ameaçando a doutrina espírita. E por isso Kardec não escreve tudo que os espíritos trouxeram, para que não houvesse obstáculos para que essa semente de fé, nesse mundo espiritual, nesse mundo que nós não vemos, pudesse criar raízes. Se Kardec titubeia, se Kardec enfraquece, nós não teríamos a doutrina espírita. Portanto, todos aqueles que edificaram as colunas do progresso ético, social, cultural da Terra, são aqueles que manifestaram a sua fé, manifestaram a coragem diante de diversos obstáculos. E é isso que nos estimula para nós termos segurança e dizer que nós somos espíritas, nós não estamos espíritas. Ser espírita determina em nós o princípio da coragem da fé. Compreender que temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos próprios obstáculos, contra os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas culturas familiares, escolares e sociais. Compreender que o espírito vive para o futuro, não para o momento. Compreender que o espírito que somos nós, encarnados, estamos aqui em aprendizado. Ter fé nisso, para perceber que mesmo diante de perseguições, cometimentos, desafios, nós sabemos que o Mestre espera por nós. Quando ele nos diz: eu sou uno com o Pai, e eu vos amo, ele está dizendo que tem fé no Pai e tem fé em nós. Se o Mestre tem fé em nós, por que é que nós titubeamos em relação a ele? Se ele acredita em nós que nenhuma das suas ovelhas se perderá, por que é que nós duvidamos desse Mestre? Se nós somos aqueles que desejam segui-lo, passar talvez pelos mesmos obstáculos, pelas mesmas dificuldades que Jesus passou. Não permitir que a nossa fé desfaleça no futuro, porque circunstâncias que não são favoráveis a ela no momento, possa ameaçar os nossos ideais de enobrecimento. Praticar a bondade, a caridade, a fraternidade para conosco mesmo. Compreender que o outro está em um momento difícil, que o outro pode estar em um momento de sombra e de escuridão no qual nós já estivemos.
e compreender que Ele, assim como nós, se tiver um pouco de fé do tamanho de um grão de mostarda, pode abrir suas asas e se dirigir para o mais alto, para a espiritualidade maior. Fortalecer a nossa fé, a coragem da nossa fé, é o combustível da nossa razão. É aquele combustível que vai afastar de nós a sombra da dúvida, não entorpecendo os nossos sentimentos. Porque, queridos amigos, queridos irmãos da Casa Espírita, vivemos momentos de loucura. A nossa fé não pode permitir que nós enlouquecemos. Não pode. Temos que ter esperança no Mestre. Vivemos momentos em que um grande rolo compressor de iniquidade, de fragilidades da própria mente, da própria psique, tenta atropelar aqueles que estão à sua frente. Não podemos ficar no caminho da dúvida, da angústia, do desespero, da perda de esperança. Nós somos aqueles que levantamos para sermos os trabalhadores da última hora com fé, acreditando que o Mestre Jesus nos aguarda na sua vinha de luz. Quando nós permitimos que a nossa fé desapareça, nós perdemos essa coragem, estamos negando Jesus. Estamos negando Jesus, e ele é bem claro: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não que ele perdeu a fé em nós, mas ainda nós não estamos prontos para sermos acolhidos por esse Mestre de luz, para sermos apresentados ao Pai. Nós não estamos com a roupa nupcial, nós não estamos ainda iluminados com a fé que garante a nossa presença diante daqueles numes, diante daqueles espíritos que zelam por nós, que confiam que nós um dia venceremos. Portanto, se nós diante dos homens enlouquecidos nos deixamos enlouquecer, perdemos a confiança no Mestre Jesus. Entender isso é muito importante, porque é quando nessa forma que diante desse imperativo é imposto a nós, homens e mulheres, o dever de pensar. Temos que pensar, temos que estudar, temos que reflexionar, conseguindo com esse processo resistências morais. Porque as nossas resistências morais, para enfrentar momentos difíceis, pensem comigo, momentos difíceis de enfermidades, exigem coragem de fé ou não exigem? Câncer devastadores, não em nós apenas, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos. Momentos difíceis de solidão, de abandono, idosos abandonados. Precisa ter coragem para ir até esse irmão e lhe dizer: meu amigo, sobreviva, se esforce, não está sozinho. Momentos difíceis de desemprego exigem coragem de fé. Momentos difíceis de inquietações, de angústias, de tristezas, de medos que assomam em torno de nós, sem que nós possamos nos aperceber da chegada dos mesmos. Momentos difíceis de infortúnios, momentos difíceis da própria existência. Somente a coragem da fé, que é cultivada diariamente, minuto a minuto, é que deixa o nosso espírito tranquilo, porque nós entendemos através dessa fé que nós estamos de passagem, que esse corpo que está envelhecendo está se preparando para ficar aqui, e a alma, o espírito está se libertando. De que forma ele está se libertando? Melhor, igual ou pior do que quando ele nasceu? É isso que temos que pensar, que nós estamos aqui com empréstimos do Pai. O nosso corpo é um empréstimo, o nosso planeta é um empréstimo, a nossa própria concepção é um empréstimo das leis divinas, e nós teremos que devolver com fé, teremos que devolver melhor do que quando nós recebemos, porque Joana de Ângeles nos diz que dívida não paga é cobrada com juros. E essa dívida não paga é quando nós nos rebelamos diante de tanta iniquidade, diante de tanto desespero, diante de tanto desamor. Dentro ainda das palavras do Mestre Jesus, chegará o tempo de pranto e ranger de dentes.
Nada disso não foi previsto pelo Mestre, tudo foi previsto. Mas o Mestre nos diz: eu me vou preparar outras moradas na casa do meu Pai para receber-vos, se me amais. Caminhando para o nosso pequeno final do nosso encontro, eu quero dizer assim: quando nós que avançamos na Terra, estamos avançando na Terra, não estamos? Alguns já perto das nossas idades de voltar para o mundo espiritual, outros ainda começando a jornada. Quando nós avançamos na Terra sem fé, nós somos como uma embarcação, num grande oceano sem bússola, flutuando perdido, a esmo nesse oceano. Não sabemos onde aportar, não sabemos onde vamos parar, porque a fé, dentro desse navegar do nosso espírito, ela é a estrela polar, ela é a estrela que aponta o rumo para a nossa vitória de volta ao mundo espiritual, de volta ao Pai. A fé é a vitória, é a força, é a vitalidade que vai dar segurança para nós nesse empreendimento que estamos realizando de aprendizado. Estamos aprendendo tanto na alegria quanto no sofrimento. Estamos aprendendo tanto no suor quanto no momento de descanso. Estamos aprendendo nos desafios e estamos aprendendo na solidariedade. A fé, ela é o equilíbrio na nossa vida. Ela vai estabelecer as linhas do nosso comportamento ético, conduzindo todos nós para objetivos superiores que nós desejamos. A coragem da fé é algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos meditar. Quando nós pegamos o Evangelho do Mestre e vamos lendo linha após linha, e vamos encontrando aqueles que titubearam na fé e depois retornam para conquistar essa fé. Veja em Pedro, negou o Mestre 3 vezes. Veja Saulo, que se torna Paulo, e muitos outros luminares, o próprio Judas, que traiu o Mestre, porque a sua fé foi fraca, foi tíbia, e o Mestre diz para ele: terás que recomeçar. E hoje Judas, o redimido, trabalha ao lado do Mestre, com fé. E cabe a nós, que ainda estamos no caminho do aprendizado, entendermos que podemos falhar aqui ou acolá, mas sempre retornando ao Mestre com fé: Senhor, dai-me forças, porque eu fraquejei nesse momento, eu ainda sou um espírito em aprendizado, tenho muitas falhas, mas eu estou me esforçando e não perco a fé em Ti. E terminando, porque a fé é a alma da nossa vida. Sem a vida, sem essa fé, a vida perde o significado evolutivo. Não o significado existencial de termos um carro, de termos um lar, de termos bens e pertences materiais, mas perde o significado da evolução do espírito que nós somos. Ela faz parte integrante da nossa equação do progresso espiritual. Quando perguntam a Emmanuel: o que é o futuro? Emmanuel responde: o futuro pertence ao espírito. Não é o mundo material. E para que esse futuro possa pertencer a nós, é necessário a fé do tamanho de um grão de mostarda. Muita luz a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe, que a nossa fé seja fortalecida por nós mesmos. E ao olharmos para o futuro, sabemos que podemos estar lá trabalhando ao lado do Mestre.